Olá, caros alunos! Tudo bem com vocês? Nas últimas aulas abordamos os conceitos da programação orientada a objetos. Foram apresentados exemplos práticos para demonstrar o conteúdo. Hoje, serão apresentados novos conceitos para estender a representação dos dados nas nossas aplicações. O objetivo da nossa quarta aula é apresentar o conceito de tipos abstratos de dados. Após a definição do que são os tipos abstratos de dados, serão apresentados alguns exemplos escritos na linguagem Java. No caso, serão implementados exemplos de uma estrutura de fila e uma estrutura de pilha. Esse conteúdo não consta no caderno didático, mas será disponibilizado o conteúdo complementar para mais detalhes sobre o assunto. Portanto, não se preocupem. Então chegou a hora de programar. Um tipo abstrato de dados representa a abstração de um modelo para que o mesmo possa ser incorporado nas aplicações. Encapsulam, pois, a representação dos dados e as operações que podem ser realizadas sobre eles. Isso confere liberdade para que o programador possa mudar a implementação de um tipo abstrato de dados, gerando um menor impacto nos programas. Minimiza custos. Os programas que usam o tipo abstrato de dados não conhecem as implementações dos tipos abstratos de dados. Fazem uso através de operações. Em Java, como sabemos que é uma linguagem nativamente orientada a objeto, o programador utiliza classes para implementar os tipos abstratos de dados. Logo, permite estender a linguagem de programação básica. Vamos a um exemplo. Considere um tipo abstrato de dados que representa o tempo tanto no formato 24 horas, por exemplo, 15 horas, 34 minutos, 9 segundos, quanto no formato 12 horas, conforme o exemplo. Esse tipo abstrato de dados precisa armazenar valores para horas, minutos e segundos e também permitir um conjunto de operações, como alterar o valor do tempo, retornar o tempo em formato universal, nas 24 horas, e retornar o tempo no formato padrão, compreendido nas 12 horas. Então, com base nessas especificações, vamos aqui a um exemplo retirado do livro de Dayton, Java como programar, que exemplifica essa classe Time. Temos aqui a definição dessa classe, temos a classe Time, com os tipos de dados, seus atributos privados, hora, minuto, segundo, seu construtor, que inicialmente seta todos esses atributos com valor 0. SetTime é um método para poder atribuir valores informados pelo usuário a esses atributos, hora, minuto, segundo. Então, basicamente, ele verifica se o valor informado no parâmetro de hora está compreendido entre 0 e 24 horas. Caso contrário, ele atribui 0. O mesmo raciocínio é utilizado para minutos e segundos. Caso esses valores estejam compreendidos entre 0 e 60, é um número válido. Caso contrário, ele atribui 0. Tem um método que retorna um string no formato universal desse horário. Aqui é utilizado uma classe para formatação de números decimais. Então, para que seja formado aqui com 2 dígitos, ele retorna então os 2 dígitos do formato da hora, minuto e segundo, concatenados. Temos aqui o método toString, que retorna a hora no formato padrão, com 2 dígitos também. É verificado se o valor de hora do atributo hora é igual a 12 ou 0, ele retorna a hora no formato 12. Caso contrário, ele vai ser lá o valor entre 0 e 11. Formata o minuto e os segundos, e aqui atribui aquela sinalização AMPM de hora, caso for menor que 12, vai aparecer a sinalização AM, caso for maior que 12, PM. Então, para exemplificar essa nossa classe, vamos aqui na aplicação TestTime. Vou instanciar um objeto do tipo time, chamado horário. O horário vou setar
a hora 13, minutos 27, segundos 06. Vou informar aqui a saída no string, recuperando o formato universal e o formato padrão. E aqui eu estou utilizando uma classe para exibição de caixa de mensagem para informar a saída desse nosso horário. Por fim, finalizo a aplicação. Vamos executar. Pronto. Esse é o resultado da nossa aplicação. Essa caixa ela é construída a partir dessa classe, JOptionPen, e o método showMessageDialog. Então temos aqui a saída para aquele formato de hora informado. 13 horas 27 minutos 6 segundos é o formato universal. E o formato padrão 27 minutos 6 segundos PM. Voltando ao slide, existem diversos tipos de dados comuns na literatura. Entre eles podemos citar listas, filas, pilhas, árvores. Nessa nossa aula, nós vamos concentrar entre filas e pilhas. Primeiramente, pilha é um tipo de dado onde um item é sempre adicionado no topo da sua estrutura, ou seja, no topo da pilha. E quando o item é retirado da pilha, ele é sempre removido também do topo. Um exemplo de pilha podemos considerar pratos. Quando temos uma pilha de prato, um item é sempre adicionado no seu topo, normalmente. Também, para ser retirado um prato, ele é sempre removido do topo. As pilhas são, portanto, conhecidas como estruturas de dados do tipo último a entrar, primeiro a sair, também conhecido como leaf, ou last in, first out. O último item inserido na pilha é o primeiro item que será removido da pilha. Vamos a um exemplo. Aqui temos a nossa classe pilha, que ela pode ser implementada utilizando uma estrutura para armazenar os dados, seja um vetor, seja uma lista. Aqui, para objetivo de simplificação, vamos usar um vetor. Temos a classe pilha vetor. Ela tem os atributos, uma constante do seu tamanho máximo, aqui é definido no tamanho máximo de 100. Os atributos val, que é um array, ou seja, um vetor de objetos. Repare que aqui não estamos definindo o tipo de dado básico, por exemplo, inteiro, string. Estou considerando objeto do tipo object. Lembrando que todo objeto Java ele é um objeto do tipo object, herda dessa classe. Temos o atributo private top, que representa a quantidade de elementos da pilha, e o cap, que é a capacidade de elementos que podem ser contidos dentro desse meu vetor. Os construtores, eu tenho aquele que é definido com tamanho constante, e tenho aquele construtor onde eu informo a capacidade que eu quero do meu vetor de objetos. Ele starta o meu objeto, ele inicializa o meu objeto com essa capacidade informada. Tem os métodos tamanho, que retorna o tamanho da pilha, também conhecido como size. Tem o método vazia, que verifica se a pilha está vazia, se está cheia. Tem o método empilhar, que insere um objeto no topo da pilha, é também conhecido como push. E tem o método top, que retorna o objeto que está no topo da pilha. Por fim, temos o método desempilhar, que retira o objeto do topo da pilha, também conhecido como método pop. A implementação é bem simples. Para comentar alguns dos seus métodos principais, temos o empilhar, onde ele verifica se a pilha está cheia. Caso verdadeiro, é emitida uma mensagem informando o status de pilha cheia,
e encerra-se a chamada do método. Caso contrário, ele atribui o objeto que está sendo inserido na pilha, na sua posição do topo, e incrementa top, que é a quantidade de elementos da pilha. E temos o método desempilhar, que por sua vez verifica se a pilha está vazia. Caso verdadeiro, emite essa mensagem e retorna nulo para o objeto. E caso a pilha tenha conteúdo, é decrementado a quantidade de elementos da pilha e retornado o valor que encontra-se no topo. Vamos executar aqui através da aplicação teste pilha vetor. Então, inicialmente é instanciado o objeto P do tipo pilha vetor. Em seguida, são empilhados os itens 1, 2 e 3. Aqui é apresentado o elemento atual do topo da pilha, que deve ser o 3. Novamente, são empilhados os itens 4 e 5. Apresentamos aqui o topo da pilha neste momento. Em seguida, começa-se o procedimento de desempilhar. Então, enquanto a pilha não estiver vazia, são apresentados os itens desempilhados dessa estrutura. Por fim, a aplicação é finalizada. Vamos executar para ver a saída. Então temos aqui o topo da pilha após a inserção do item 3 é o próprio item 3, ou seja, o último a entrar é aquele que se encontra no topo da pilha. Inserir o item 4 e 5, emitir quem que é o topo, o item 5, foi o último a ser inserido. Ao desempilhar, os itens são retirados do último que foi inserido até o primeiro, ou seja, 5, 4, 3, 2, 1. O 1 foi o primeiro, então ele será o último a ser retirado da estrutura de pilha. E aqui é a mensagem de aplicação finalizada. Essa é uma estrutura básica do tipo abstrato de dados pilha. Mas é importante observar que, embora existam outras implementações, a estrutura de pilha deve obedecer aos seus requerimentos básicos, ou seja, aquele elemento de entrada que seja o primeiro será o último a ser retirado. Por sua vez, o último elemento a ser inserido será o primeiro a ser retirado. Pensando nisso, neste momento vou abrir um parênteses aqui na implementação e muitos devem ter percebido que na nossa definição da classe pilha vetor, ela foi definida como implementação de pilha. O que seria isso? Como a gente diz que a pilha pode ser implementada de diversas formas, mas deve atender a uns requisitos mínimos da sua estrutura, existe um conceito na orientação a objeto que é chamado de interface. A interface nada mais é do que uma API, onde disponibilizando aqueles métodos que são públicos daquela classe e que devem ser implementados a fim de obter as operações necessárias para a utilização desse tipo de objeto. Para ilustrar, então temos aqui uma interface pilha, onde são definidos os seus métodos públicos tamanho, vazio, topo, empilhar, desempilhar. E na interface não é necessário a definição de como funcionam esses métodos. Aqui é somente informado quais assinaturas estão disponíveis para as classes que irão utilizar essa interface. Ou seja, todos esses métodos deverão ser definidos, implementados dentro das classes que implementem essa interface. Então, como exemplo, tem aqui a pilha vetor, que ela implementa, aqui a palavra-chave que informa que ela é uma implementação da interface pilha, e todos os métodos contidos na interface pilha são aqui implementados. Dessa forma,
Caso eu queira implementar uma pilha com outra estrutura, eu posso fazer a implementação da mesma interface, porém a construção do meu método vai seguir uma outra lógica. Mas isso é importante, pois todo aquele que for utilizar um objeto do tipo pilha, seja ele de vetor ou de outra estrutura que faça uso da interface pilha, ele saberá aqueles métodos básicos que estarão disponíveis para esse tipo de objeto. Entendido? E além dos métodos que são definidos pela interface, eu posso também ter outros métodos. Por exemplo, aqui eu tenho um método que verifica se a pilha está cheia. Ela não está indefinida na minha interface. Então eu posso também estender um pouco mais aquela classe que usa a interface. Outro tipo abstrato de dados bastante comum é a fila. Os itens na fila são adicionados ao seu final. Por sua vez, são retirados a partir do seu início. Podemos fazer uma analogia como uma fila de banco, onde o primeiro a chegar é o primeiro a sair. Então, os itens são retirados da fila na ordem de primeiro a entrar é o primeiro a sair, também chamado de FIFO, ou First In, First Out. O primeiro item inserido na fila é o primeiro que será retirado da mesma. Aqui ilustramos a estrutura, como será concebida a nossa fila. Diferentemente da implementação da pilha, onde foi feito o armazenamento dos dados em forma de vetor, aqui iremos fazer a utilização de nós, como uma lista. Então, a nossa fila será composta de nós, onde cada nó que armazena o item dessa fila, ele também terá uma referência para o próximo item da fila. A fila inicialmente terá o início e fim como o mesmo ponto, indicando que ela está vazia, apontando para nada. À medida que ela for sendo composta, o item, que é o primeiro, no caso aqui o A, terá referência para o seu item seguinte, no caso B, que por sua vez referencia o próximo item da lista, da fila, que é C. O C, ele já não referencia para ninguém, ou seja, ele é o último item da fila. A fila, portanto, oculta a representação interna de dados e oferece um conjunto de operações para os seus clientes. Os clientes, por sua vez, não estão preocupados com a implementação da fila e só esperam que ela cumpra com o previsto. Então, basicamente, numa estrutura de fila, o item que estiver por mais tempo deve ser o próximo a ser retirado. Vamos verificar isso na implementação. Então, conforme fizemos na pilha, definimos aqui uma interface fila, onde tem os principais métodos, aqueles métodos que a classe da fila, independente de qual seja a sua implementação, na abstração do modelo de dados, etc., esses métodos terão que ser implementados pela classe de fila. Então, tem o método tamanho, que retorna o tamanho da fila, o status para verificar se está vazia, o método primeiro, que retorna o primeiro elemento da fila, ou seja, aquele que chegou primeiro, remove um item da fila a partir do método remover e adiciona pelo método adicionar. Observe que aqui utilizamos como retorno e como parâmetros objetos do tipo object, que é um tipo genérico onde todos os objetos dentro do Java derivam desse object. Então, na implementação da fila, definimos aqui o nome de fila nó. Nó porque nesse caso não vamos usar vetor, vamos usar aquela estrutura de um item da fila referenciando o seu próximo item.
Quem que é esse nó? Nó está definido por essa classe, onde possui um valor, que pode ser também qualquer objeto, e uma referência para o próximo elemento, que também é um nó. Então aqui percebemos também uma característica de uma classe autorreferenciável. Um nó aponta para outro nó. E o construtor desse objeto nó, ele recebe um objeto V e um objeto N, que é do tipo da própria classe nó. O V será o valor armazenado nesse nó e o N é a referência para o próximo nó da nossa fila. Dito isso, vamos então para a definição da nossa classe fila. A classe fila, ela implementa a interface fila e possui como atributos o nó de início, de fim e a definição do seu tamanho. O construtor, ele recebe o tamanho 0 e o início e fim dessa fila é null, ou seja, aponta para ninguém. A fila está vazia. É a condição para a fila estar vazia. Temos um método tamanho que retorna o tamanho da fila, vazia para verificar se a fila tem tamanho 0. Temos um método primeiro que verifica se a fila, melhor dizendo, está vazia. Se verdadeiro, dá a mensagem, finaliza a chamada do método, se não, retorna o item de início da fila, o valor que contém nesse início da fila. Temos um método remover, que retorna o objeto. Se a fila estiver vazia, dá a mensagem e retorna também o método. Se não, se tiver elemento na fila, ele verifica quem é o início da fila, faz com que o início seja o próximo elemento a partir do primeiro, decrementa o tamanho da fila, e se após a remoção desse item a fila estiver ficado vazia, então o início estará apontando para null. Então, se início aponta para null, o fim dessa fila será o próprio null e retorna o objeto que será removido. Adicionar, o método cria, instancia um objeto do tipo nó, passando como parâmetro o item que eu quero adicionar nessa fila, e null, que será o próximo elemento referenciado por esse nó, que no caso será o último da fila, então será null. Então, se a fila estiver vazia, o final dessa fila será o próprio item que eu estou adicionando, que é n, e o início será também esse fim. O atual elemento fim terá o item próximo como o que eu estou adicionando, ou seja, está vindo após o último, e o fim, então, apontará para esse último. Tamanho é incrementado de mais 1. Vamos testar aqui o nosso arquivo da aplicação fila, onde temos o mesmo escopo do teste para pilha. Inserimos os itens 1, 2, 3, exibimos o tamanho da fila, inserimos o item 4 e 5, exibimos quem que é o primeiro elemento da fila após a inclusão de todos e começamos a retirada dos elementos da fila, até que ela esteja vazia. E finaliza a aplicação. Então vamos rodar. Compilado e executado, temos aqui a saída. Elementos da fila. O tamanho da fila é 3 após a inclusão do terceiro elemento. Após a inclusão do quinto, nós temos que o primeiro elemento da fila é o item 1, ou seja, é o primeiro realmente que foi inserido na fila, como ela deve realmente funcionar. Começamos a retirada dos elementos e aí a retirada segue o mesmo padrão de uma fila. O primeiro elemento, que for o item 1, é o primeiro a ser retirado. Na sequência, o 2, 3, 4 e por último, o último item, que for o 5.
Então percebemos que essa implementação da fila atende aos requisitos de uma característica de uma fila. Poderia haver outra implementação, da mesma forma que falamos com a pilha, só que, da forma que estruturamos, toda implementação de fila deve atender a essa estrutura mínima definida pela sua interface. Essa foi a nossa última aula da disciplina Linguagem de Programação 2. Lembrando que se tiver ficado qualquer dúvida, peça ajuda para darmos todo o suporte necessário. Mais uma vez, oriento que estudem um caderno didático e dediquem um tempo para resolver os exercícios propostos a fim de fixar todo o conteúdo apresentado. Tenham atenção aos prazos das atividades e participem dos fóruns. Espero que tenham gostado das aulas e compreendido o conteúdo apresentado. Foi muito bom trabalhar com vocês. Tenham um bom estudo e sucesso!